Fala, minha galerinha do sexto ano regular, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Ladson, de Educação Física. Vamos estar dando início, à nossa aula de hoje. Estaremos falando, dando continuidade aos nossos conteúdos, que é trabalhar um pouco sobre as práticas corporais de aventura. Afinal de contas, o que são, certo? Práticas corporais de aventura, elas exploram, as melhores expressões e forma de experimentação, corporal. Isso, isso é, centradas, nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade, certo? Que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Resumindo, o que seria? Seria o ser humano, a pessoa que tem essa prática como algo, importante para a sua vida, ele se relacionar com um ambiente, de desafios, como por exemplo, aquele que faz escalada, aquele que vai para as matas fechadas fazer trilha. Então são ambientes desafiadores. Então esses ambientes desafiadores fazem com que esses praticantes eles tenham, essas questões, dessa experimentação da sua cultura de corpo, do seu conhecimento de corpo. E algumas dessas práticas elas costumam receber outras denominações, como esportes de risco. Por que esporte de risco? Porque apresenta um alto índice de risco, certo? Esportes alternativos, porque eles podem se alternar através, das suas condições e orientações acerca do que você vai apresentar dentro do ambiente desafiador. E também, aqueles esportes extremos, que é aquilo que o homem busca, através desse desafio, relacionar-se muito com a natureza. Podemos diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas. Por exemplo, as urbanas e as na natureza. As urbanas, elas estão relacionadas muito nessas questões, que trazem um desafio através, de algum equipamento. Como, por exemplo, aqui nós temos o exemplo do skate. O skate ele é uma atividade, uma prática corporal, de aventura, certo? Porque eles trazem essas, essas questões que o ser humano, ele às vezes precisam para si, eles buscam para si, o desafio, atravessar o medo, essas circunstâncias. E também o da natureza. O que seria da natureza? Aqueles que utilizam, da natureza para a prática da sua atividade física. Aqui, por exemplo, nós temos um bote, onde o praticante está, participando de uma cascata na cachoeira. Essas práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante, na geração da vertigem e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo, e etc. Já as práticas de aventura na urbana, elas exploram a paisagem de cimento, para produzir essas condições, vertigem e risco controlado, durante, a prática de parkour, skate, patins, bike e etc. Slackline, alguém já ouviu falar de slackline? Sabe o que é slackline? Pois é, o que seria slackline? O slackline é um esporte que consiste em equilibrar-se em cima de uma fita de nylon estreita e flexível, suspensa entre dois pontos físicos. Em Birataia, alguns praticantes utilizavam muito, as áreas de arborismo da cidade, como, por exemplo, a quadra municipal, e também, o estádio municipal de Birataia. E também o jardim, que existe também árvores que propõem, essa questão de conseguir fazer com que as fitas, se equilibrem. Como surgiu? Através de Cardoso e Costa Neto, na sua literatura, eles dizem que surgiu nos anos 80 com os escaladores, que esticavam fitas de escalada entre árvores, nos momentos de descanso das suas ascensões. Das suas ascensões.
Os escaladores passavam semanas acampando em busca de novas vias de escalada e, nos tempos vagos, esticavam as suas fitas de escalada através de equipamentos para se equilibrar e caminhar. E também é também conhecido como corda bamba, né, que significa linha folgada. As modalidades do slackline. Né? Slackline é uma fita montada em curta distância, entre 5 e 10 metros. O praticante se equilibra sobre o slack, né, com diferentes tensões, e essa diferença na tensão e comprimento permite diversas possibilidades de execução. O trackline tem como objetivo a execução de manobras de equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, usam-se as linhas do slackline, porém, né, com manobras, né, em cima da fita. Elas são colocadas a partir de 60 centímetros de altura, que dão a impulsão necessária para realizar as manobras. Também permite a realização de manobras de salto e equilíbrio extremo, exigindo bastante preparo físico e treino. Lembre-se que não podem fazer isso, né, sem uma questão de segurança que é muito importante. O long line, realizada perto do chão, né, o objetivo é desafiar distâncias cada vez maiores, de 20 metros no mínimo, né, utilizando fitas tubulares específicas de 25 milímetros, né. Caso contrário, a fita não terá o balanço tão admirado pelos praticantes dessa modalidade. Vocês podem perceber aí uma imagem, né, a distância, né, entre, né, o ponto de partida e o ponto de chegada. Highline. Highline já é uma modalidade radical do slackline, pois elas são feitas através, né, de fitas acima de 5 metros de altura. Certo? É muito perigoso. Para a prática do highline, você precisa ter muito treino, você precisa ter muito conhecimento da área, muito conhecimento do corpo, porque, né, se você não tiver esse quesito de segurança, pode ocasionar, né, situações adversas e como a altura é alta, pode também chegar o indivíduo, né, a questão do óbito. Porém, né, quem faz essas modalidades, eles são pessoas treinadas e também com equipamentos de segurança, certo? Em locais como prédios e montanhas. Recomenda-se que o atleta possua, além de uma experiência, né, avançada, ele tenha conhecimento de escalada e também o domínio dos equipamentos, como eu falei, para ter uma segurança no exercício. Waterline é a prática sobre as águas, piscinas, rios ou praias. Você consegue ver muito isso, quem tem curiosidade de assistir aos domingos, né, lá no Esporte Espetacular, na Globo. Passa muito essas questões do highline, do waterline, né? Das pessoas que vivem através, né, dessa questão, né, do desafio da natureza. Né? É definida como, é definida como a mais descontraída das modalidades, uma vez que não se utilizam quase cabos de aço devido às suas quedas, porque não oferecem risco, permite a realização de manobras. Porque as pessoas que praticam, né, o waterline, ao se desequilibrar e cair e tal, né, eles têm a água como, né, como é, um, um, um parapeito, né, segurar a pessoa para não cair. Isso aqui é uma aparelhagem do slackline, vocês podem observar aqui que é uma fita, né, que ela tem a catraca, que é onde segura, né, o rabicho, que é onde as pessoas fazem a prática, e o olhar é onde né, é onde colocam ela para que ela possa ficar fixa. E assim nós terminamos um pouquinho do que nós gostaríamos de falar hoje, né? Que é a questão dos esportes de aventura. Na próxima aula nós damos continuidade a nossos conteúdos. Ok, pessoal?